Nós estamos numa série chamada O Isso Muda Tudo, Encontros com Jesus. Semana passada a gente falou sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, no meio da noite. Jesus fala muito sobre o Espírito sopra para onde quer. A gente não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são os que são guiados pelo Espírito. Agora, na próxima história e no próximo encontro que Jesus vai ter, que a gente vai estudar hoje, é o encontro com a mulher samaritana. João começa com o assunto sobre batismo, água, poço. E o Espírito Santo vai agora não ser comparado com vento, mas ser comparado como fonte de água viva. Então eu gostaria de convidar os irmãos para abrir no Evangelho de João, capítulo 4. A gente vai ler um trecho um pouco maior, porque João escreve bastante, do versículo 1 ao versículo 30. Vou ler na Nova Versão Transformadora. Você acompanha na tela se tiver sem Bíblia aí. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, sim os seus discípulos. Assim, deixou a Judéia e voltou para Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: "Por favor, dê-me um pouco de água para beber." Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. "Você é judeu, e eu sou uma mulher samaritana", disse ela a Jesus. "Como é que me pede água para beber?" Jesus respondeu: "Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo", disse ela. "De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam?" Jesus respondeu: "Quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna." "Por favor, Senhor, dê-me dessa água", disse a mulher. "Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água." "Vá buscar o seu marido", disse Jesus. "Não tenho marido", respondeu a mulher. Jesus disse: "É verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade." "O Senhor deve ser profeta", disse a mulher. "Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoraram?" Jesus respondeu: "Creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher disse: "Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo." Então Jesus lhe disse: "Sou eu, o que fala com você." Naquele momento, os seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar:
o que o senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou a sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Que Deus ilumine a sua palavra. Quando a gente ouve essa história, se você gosta de ler a Bíblia, se você já tem uma tradição de ler a palavra de Deus, dá a impressão que a gente já ouviu essa história antes. Essa história não parece uma novidade, assim, uma história de uma mulher, de um poço, de um homem falando de casamento. Essa história eu já li antes. E se você vai lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, você vai ver que todas as mulheres importantes começaram a sua história num poço. Então a gente tem a história de Agar, a serva de Abraão, que por sugestão da esposa dele ia dar um filho para ele e deu. E por sugestão da esposa também mandou expulsar ela. Agar vai para o deserto e está para quase morrer. E do lado de um poço, Deus aparece para ela, fala sobre casamento, fala: você vai voltar para o seu marido e não se preocupe, eu vou te abençoar. Você vai ter 12 filhos, que são 12 tribos, e eu vou abençoá-los e você vai ser uma mãe de uma grande nação. Depois a gente tem Rebeca, a esposa que vai se tornar esposa do filho de Abraão, que é Isaac. Abraão está quase morrendo, manda um servo dele ir para a região onde estava a família, para que o filho dele não casasse com uma estrangeira, e fala: vai até essa região. E lá esse servo chegou num poço, viu Rebeca, pediu água para Rebeca deu água, Rebeca larga o seu cântaro, vai para o seu pai e fala: vem ver o homem que falou tudo a nosso respeito sobre a nossa família. Essa é a história talvez mais em paralelo que João está fazendo. E ali é muito claro, e ela vai ser uma das mulheres mais importantes para gerar muitos filhos do povo de Deus. Depois você tem Raquel, mesma coisa, Jacó está fugindo, encontra um poço, pede água, Raquel dá água e ele quer casar com ela. Se você quiser ir para Êxodo, você vai ver Moisés. Lembra quando Moisés foge para o deserto? Adivinha o que acontece logo depois? Um poço e um casamento. E uma mulher. Ou seja, essa história já... Todo mundo que está lendo pela primeira vez ali o que João está escrevendo, está entendendo o que João está trazendo. Aqui vai surgir uma mulher que vai gerar muito importante, que vai gerar muitos filhos de Deus. Só que tem algo muito errado nessa história que João está escrevendo, que alguém... Está errado, João. Jesus está encontrando com uma samaritana. Tinha que ser com uma judia. Está errada essa história. Não vai falar. É o contrário a história. Não está indo para o povo de Deus. Está indo para fora. Ele está saindo da Judeia e indo para o norte. E ele passa ali porque é caminho, Samaria, judeus não se dão. E começa essa história e você fala assim: ai. Quem está lendo está incomodado. Está dizendo: o que você quer dizer? Que essa mulher vai ser? E essa história, ele vai assim até o momento que a própria mulher estranha isso. O que você está dizendo? Que você está pedindo água? Você é judeu, você é um homem, você não deveria falar comigo. E aí Jesus ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala: se você soubesse com quem você está conversando, você me pediria água. Isso aqui é um papo meio doido, né? Para quem não conhece a história toda. Como assim? E eu te daria água? Mãe, você que está pedindo água. Mas a minha água é tão diferente que de dentro de você ia ter um poço ou fonte. Ali a gente vai sempre estar poço de Jacó, fonte de Jacó, e a mesma palavra no original. Dentro de você vai ter uma fonte que vai jorrar essa água. E você nunca mais vai precisar vir aqui. E aí é a primeira vez que essa mulher mostra que ela está entendendo a história. A gente pensa, assim como Nicodemos, ele faz aquela resposta: pode alguém voltar ao ventre da mulher? A gente pensa que ele não está entendendo, ele está, só que ele está questionando. A mulher fala: me dá essa água, para que eu não precise voltar aqui toda vez. Quero muito essa água. Ela está sedenta pelo que a água de Jesus fala. E aí Jesus do nada fala: chama o seu marido. Quase como: chama o seu responsável que eu vou dar essa bênção. Igualzinho às outras histórias. E ela fala: eu não tenho marido. E aí Jesus fala: você fala com razão, realmente, você já teve 5. E o que você está agora é juntado, não é nem seu marido. Ao longo da história da igreja, principalmente no Ocidente,
a gente se distanciou muito da cultura judaica. E essa mulher foi colocada como uma mulher promíscua. Uma mulher que teve muitos maridos e agora quase como uma mulher de moral muito duvidosa. Uma mulher promíscua, uma mulher que teve muitos maridos. Assim, mas não é verdade. Segundo a própria Bíblia, quando a gente vai lendo, essa mulher tinha muita autoridade na cidade. Porque ela fala, vem ver, logo depois, ela vem ver o que um homem tem falado sobre mim, todos dão ouvido. Era para aquelas pessoas falar, mais um? Você já teve 5, está com o 6º, mais um homem falou tudo que a gente tem que ver? Se essa mulher fosse promíscua, essa mulher não teria tanta moral na tua palavra na cidade. Outra coisa, a mulher na época de Jesus não podia pedir divórcio. O único que podia pedir divórcio eram os homens. E Jesus combate isso no Sermão do Monte, falando assim, vocês homens ficam divorciando por qualquer coisa, porque os homens naquela época divorciavam, pediam a carta de divórcio de Moisés, porque a mulher não arrumou o cabelo errado, segundo eles, porque fez qualquer coisa que não gostou, fez uma comida errada, então eles pediam divórcio. Ou seja, essa mulher é vítima de uma sociedade opressora, aonde ela teve 5 maridos, todos os rejeitaram, e o 6º nem sequer deu a honra de deixar ela ganhar o nome dele. Uma mulher sem marido, adulta naquela época, ou virava prostituta ou mendigava. E se ela não quisesse nenhuma dessas duas, ela aceitou essa situação humilhante de ficar com um homem sem ele dar a honra dela ter o nome. Porque ela provavelmente tinha alguma coisa que os homens não gostavam na época. E Jesus não está dando uma bronca. Disseste bem, você não tem, que coisa. A gente lê já com aquela coisa como se Jesus, se você não se resolver nessa área, nem vem pedir água viva. A gente pensa que é isso. É o contrário, ela fala. O que Jesus está dizendo? Quando ela pede, me dá essa água para eu não precisar vir no poço, Jesus está falando, chama o seu marido, e quando ela fala, Jesus está dizendo, tem coisas muito piores na sua vida que eu quero resolver do que vir pegar água em pleno meio-dia, porque você não foi aceita num grupo que está ali. Porque você é desonrada, porque seu marido não dá nem o nome dele para você. Ou seja, essa história é uma história de resgate, misericórdia de uma grande mulher. Que ao longo da história foi sendo remontada uma história estranha. Mas que nada no texto diz isso. E aí, é muito interessante que o papo vai para adorar a Deus nesse monte ou no outro monte. Porque ela chega e fala assim, vejo que é profeta. Ou seja, quando Jesus fala, você tem razão, ela fica feliz. E ela fala, vamos então abrir, vejo que você é profeta, você trouxe algo muito importante, eu sou essa sofredora. Mas não adianta você querer me resgatar da minha situação, porque se você quer discutir sobre casamento e lei de Moisés, primeiro vamos discutir o básico. Qual monte que a gente vai adorar? É esse aqui, de Jacó? Ou que quando aconteceu a primeira revelação do portal de Deus, ali tem uma discussão teológica, foi com Jacó que primeira vez viu aquela escada que os anjos vêm, ou você acha que é em Jerusalém que veio ser muito tempo depois, em Davi? Os samaritanos nem acreditavam na parte de Davi da Bíblia, do Antigo Testamento, ou foi com Davi, e aí Jesus fala, olha, para começar a salvação vem dos judeus. Não é que os judeus vão trazer a salvação, é que os judeus vão gerar a criança que vai ser o Messias. Ele está dizendo da mãe dele. Salvação vem dizer, é isso. Só que não importa, não vamos discutir isso. Vai chegar um tempo, e está chegando, que os verdadeiros adoradores, ou quem for encontrar com Deus de verdade, não vai ser naquele monte ou nesse. Graças a Deus por isso. Senão a gente teria que estar peregrinando. Eu estou de aparelho, então não estou conseguindo. É por isso. Todo ano para Jerusalém. Está chegando um tempo que não vai ser nem naquele monte, nem no outro. Nem no Jaguaré. Não vai ser no monte. O Espírito vai falar. Lembra com Nicodemos? Sopra para onde quer? O Espírito vai fazer aonde quer. Olha, ele já estava preparando o texto. Ele vai soprar e é só ser algo... uma resposta verdadeira ao Espírito, em espírito e em verdade. E aí ela de novo fala, eu quero. Não, na verdade ela fala o seguinte, um dia o Messias vai vir e vai explicar isso direitinho. É quase como, sabe quando o assunto já ficou meio assim, tá bom, legal, eu até acredito isso.
Tá, você não quer discutir se ela é aqui, mas um dia o Messias vai vir. E aí, Jesus se revela como Messias. Presta atenção. Eu não sei, os pastores podem me ajudar, se tem outra parte que Jesus se revela tão claro. Ele fala, porque tem Pedro declarando lá na frente. Mas em João é a primeira vez que Jesus fala claramente: eu sou o Messias. Presta atenção, Jesus não fala isso em Jerusalém. Jesus não fala para os seus discípulos claramente. Pelo menos não está narrado. Ele vira para ela e fala: esse sou eu. Acabou a sua espera. Cara, ela larga tudo. Não é demais isso, gente? Vocês estão percebendo como a gente lê a história, mas não entende? Às vezes é exatamente isso, essa sede que ela tinha. Ela primeiro pediu a água, ela falou: eu quero a água. Ele fala: eu vou te dar, mas vamos resolver que tem coisa pior. E ela fala: mas o Messias vai me explicar. Eu sou e eu vou explicar. Sua vida vai ser transformada. Todos nós, seres humanos, temos sede pelo espiritual, por Deus. Santo Agostinho vai dizer que a gente tem um vazio dentro de nós exatamente do tamanho de Deus. Enquanto ele não entrar, esse vazio a gente tenta preencher de outras formas. Alguns de forma mística. E o brasileiro é muito místico, né? A gente adora um misticismo, assim, uma correntinha, sei lá o quê. O que mais que a gente gosta, assim? Eu não quero ofender, mas eu já vou ofender, já estou avisando. Os próximos segundos será uma ofensa. A gente gosta de um cristalzinho, fitinha. A gente gosta... Hã? Fitinha. Uma fitinha. Mas um pouquinho mais, a gente gosta até quando está orando, um místicozinho. Vamos de madrugada, vamos levantar. Você já viu que os presbiterianos gostam de levantar a sola do pé assim quando vai orar, assim: ô Senhor, esse cara ora bem. Esse cara é místico. Esse cara, ele tem ali a coisa. Então a gente, ou é através do misticismo, ou é através da filosofia. Tem quem não gosta do místico, não acredita em nada. Ele quer buscar esse transcendente na filosofia. Eu quero entender a vida. Penso, logo existo. Aí vai começando a entender. Eu quero entender o sentido da vida. Ou então, evitando falar do místico. Ou evitando falar... E como é que a gente evita falar do místico? Evitando falar da morte. Porque a morte é o portal do que você vai acreditar ou não. Então, eu tenho uma mania, e minha filha, meus filhos e minha esposa odeiam isso. Toda vez que eu vou fazer uma viagem longa de avião, eu me despeço como se fosse a última vez. E eu começo a falar: se eu não voltar, quero dizer... Aí minha esposa fica brava demais. Para com isso, não sei o quê. Não, só quero que vocês saibam, eu amo muito vocês são a razão da minha vida, um abraço. Eles ficam com raiva de mim. E esses dias eu fui ficar uma semana fora, despedi do meu filho: filho, papai vai ficar uma semana fora, mas se eu não voltar, Deus abençoe, você é um menino da casa. Ele: para, pai, você sabe que eu não gosto, você não vai morrer agora não, vai demorar umas 20 semanas para você morrer. Eu falei: opa, como assim? 20? Tá chegando, eu já devo estar na 8ª, sei lá. Eu estou preocupado. Na cabeça dele, 20 semanas era muito tempo. Eu falei: não é não, filho, tá aí. Então assim, cuidado, viu, gente? Espero que ele não seja um profeta. Mas eu queria, aproveitando essa piada infame, mas ele falou mesmo. Eu queria abrir para vocês para ouvir sobre isso. Como surgiu na vida de vocês essa sede por Deus, ou antes da gente saber que era de Deus, pela coisa além dessa vida, além da matéria, além do que está no dia de hoje, pelo transcendente. Eu cresci numa família cristã. Isso talvez muitos se identifiquem. E daí, quando você está nessa realidade, você não tem meio que um limite, assim: até aqui eu não era de fato cristão e depois me converti. A gente meio que, de repente, se vê num relacionamento com Deus, mas a gente tem alguns marcos, né? Na minha adolescência, eu lembro que eu gastava muito tempo em oração, em leitura da Bíblia, e isso não era uma coisa forçada, era uma coisa que eu desejava, uma coisa que eu ansiava. Isso me abasteceu por tanto tempo. Meu chamado para a missão aconteceu não num grande congresso, numa conferência. Meu chamado para a missão aconteceu dentro do meu quarto, de joelhos, lendo a palavra e orando, e assim, me marca até hoje. A questão é que essa busca por algo transcendente, ela é contínua. Ela não acaba depois que você encontra o Messias. E aí que está um problema, porque eu virei adulto e eu me acostumei com isso. E
talvez você se identifique com isso também, que você se acostuma com as rotinas da sua fé, com as práticas religiosas da igreja, da leitura bíblica, da oração e tal, e isso faz parte da sua agenda, mas você não bebe da água viva. Você faz isso de uma maneira obrigada e parece que a gente sabe, a gente começa a encontrar falhas na nossa vivência, até no nosso caráter, trincas feias que precisam ser consertadas pelo Espírito Santo, mas como a gente não se submete a ele, a gente não pode ser tratado. Parece aquelas crianças birrentas. Eu tenho 2 filhos, um de 9 e uma de 7. E sabe quando você chega em casa depois de um longo dia, que foi muito legal, e as crianças agora estão muito cansadas. Já é umas 11h30 da noite, assim. Daí você chega e as crianças começam a brigar e argumentar. E você diz, não, você precisa dormir. Não, eu não preciso dormir, eu não estou com sono. E começa toda essa birra. Eu acho que a gente é birrento com Jesus e com aquilo que Deus propõe para nós. Porque Ele vem dizendo, você precisa da água viva que eu posso te dar. E a gente diz, não, eu não preciso, agora eu quero viver o meu misticismo. E a gente faz das práticas espirituais, da nossa rotina cristã, que não está errada, a gente faz disso algo místico. E a gente quer isso, a gente quer continuar fazendo isso, em vez de ser abastecido por Deus. Conhecer a Deus é um movimento contínuo. Beber da fonte é contínuo. Legal. Eu imagino constantemente umas músicas tocando de trilha sonora, assim, né? Não está no texto bíblico, viu, pastor? Tá assistindo muito filme, viu? Eu imagino que a hora que os discípulos vão sair lá para o povoado para buscar o iFood, não diz isso aqui, né? E aí Jesus tira o iPod assim, encosta no poço, coloca o fone e começa a tocar uma música. Começa a tocar a música do Titãs, Comida. E aí Jesus, ouvindo lá, você tem fome do quê? Você tem sede do quê? Que é justamente o pano de fundo da conversa que ele tem com essa mulher. E aí eu fui entender que na minha vida, não era uma sede aquilo que eu buscava, tal. Eram as pessoas que Deus colocava na minha vida para me nutrir. Por meio desses encontros, por meio da comunhão, por meio do estudo bíblico. E aí tem 2 episódios que são muito marcantes para mim. Primeiro são os cultos domésticos que minha mãe fazia comigo e com meu irmão. Então ela tocava violão, meu irmão pegava umas escovas de cabelo dela para fazer de baqueta, bater na cama, no baú da cama, e eu cantava com eles. Eu não lembro exatamente o que minha mãe pregava naquele culto, mas eram os primeiros encontros que eu tinha com a palavra de Deus. E aí minha mãe, quando a gente ia dormir, ela recitava com a gente alguns versículos. E ela falava assim, ó, o Senhor é meu pastor. E aí eu e meu irmão completávamos. E nada me faltará. Em paz me deito e logo pego no sono. Depois eu entendi que era uma estratégia para a gente dormir, né? No 5º versículo a gente já estava dormindo. Mas é que começou que a palavra de Deus foi sendo inculcada em mim, no meu irmão. E lá na frente fez sentido. A outra experiência de encontro com Jesus, encontro com a palavra, eu tive na universidade. Eu me graduei em Direito numa universidade confessional aqui em São Paulo, que eu não vou dizer o nome. E o que acontecia lá? Muitos filhos de cristãos iam estudar lá, justamente por ser confessional. E era o momento que ele tinha liberdade. O cara cresceu na igreja, cresceu ouvindo, mas aí ele estava livre, estava morando sozinho, ele tinha o dinheiro dele, às vezes começava a trabalhar, estagiar, tinha o próprio dinheiro. E aí muita gente perdia a cabeça. Porque agora eu posso viver. Antes eu não podia, meus pais me restringiam aqui. Agora eu tenho liberdade. E aí foi nesse contexto que eu encontrei um grupo de estudo bíblico, que a gente podia conversar abertamente quais eram as nossas dúvidas, quais eram as nossas sedes, qual era a nossa fome naquele momento, e buscar juntos, na palavra de Deus, por meio do estudo bíblico, qual que era a resposta disso, para o nosso mundo, e trazer uma mensagem que não ficou 2000 anos atrás entre judeus e samaritanos, mas que fazia sentido para mim, 18 anos, vivendo São Paulo, começando a ganhar meu dinheiro e ter uma liberdade. O que Jesus estava dizendo para mim naquele momento? Então foi muito importante perceber que a sede, ela vinha de mim, mas ela tinha um espaço comunitário. Eram as pessoas que Deus colocava e preparava no meu caminho que me ajudaram a encontrar com Ele.
E é isso, essa primeira parada a gente vai ver que todo ser humano ele tem essa sede pelo espiritual. Mesmo que ele não chama de espiritual. Tem essa sede pelo transcendente. Essa sede por Deus. E aquela mulher tinha. E é interessante quando Jesus se revela a ela, ela imediatamente deixa o seu cântaro, o seu balde ali, e vai em direção à cidade. E antigamente eu pensava que ela estava com muita pressa. Mas depois eu lendo o texto, falei, ela acreditou no que Jesus falou. Quando você entender o que eu vou te dar, você nunca mais vai voltar aqui, porque você não vai ter mais sede. Ela não precisa mais desse cântaro. Entendeu? Aqui o símbolo vai falar, eu não preciso disso. Agora eu sou fonte. Eu vou para lá para falar para o resto da cidade que eles não precisam ir mais para o poço. Eu vou levar a água para eles que eu acabei de receber. Porque Jesus acabou de se revelar ali. Ela larga aquilo lá e ela vai para a cidade. É tão interessante a gente, desde quem é cristão há muito tempo, sabe da grande comissão lá no final de Mateus 28, que fala, vão e pregue o evangelho, né? Ou ensine ali. E a gente sempre vai para a segunda parte, mas antes tem que ir. Ou indo pregue o evangelho. E eu acho isso, a gente acha isso tão importante, ir, estar lá fora. Eu não vou te tirar desse mundo. Eu te deixei no mundo, é no mundo que eu vou te deixar. Isso é tão importante que a gente tem na cultura da vila, e você já deve ter reparado nisso, que todo pastor, ou pelo menos a gente incentiva muitos pastores e líderes a serem nossa, até é difícil hoje. Convocacionados. O que é isso? Que tenha a vocação pastoral e também tenha algum trabalho lá fora. Então a gente tem, por exemplo, o Pet, ele é pastor dos pequenos grupos e trabalha no Tribunal de Justiça. A gente tem a Ju, que lidera aqui, Gouveia, que ela trabalha aqui na igreja, mas também trabalha numa ONG e recebe por isso. A Ju, que cuida das crianças, ela trabalha com as nossas crianças, mas também é fisioterapeuta. Eu sou pastor titular aqui na igreja, mas tenho uma empresa de infoprodutos. E a gente tem isso. O Paulo trabalha aqui, mas ele também compõe, a gente incentiva e apoia ele financeiramente para ele também compor músicas seculares. Porque a gente acredita que líderes convocacionados, eles trazem muitos benefícios. Trazem algumas dificuldades, mas trazem muitos benefícios. O primeiro benefício é que a gente não vai ficar falando só teologuês, sabe? Quando a gente tem uma outra função que a gente trabalha, a gente paga imposto, tem umas dificuldades trabalhistas. Então aí para de ser purista. Começa a entender que, gente, é difícil a vida lá fora. Começa a falar um pouco mais sobre trabalho, sobre as dificuldades de ter sócios. Aí começa a entender um pouco mais da dificuldade lá fora. Porque senão a gente só fica falando de coisinha da igreja aqui, teologia, e não entende o trabalho do dia a dia. Então, quando você tem os dois, você começa a ter essa dimensão e também começa a exercer missão, não só na igreja. É muito fácil eu falar de Jesus aonde está todo mundo aqui querendo ouvir. O difícil é falar de Jesus aonde não tem ninguém ali para ouvir. Em uma das conferências que eu estava em Brasília, de infoprodutores, eu cheguei lá e eu não falo que eu sou pastor, né? Até porque eu não estou lá para isso. E eu lembro que eu estava 2 dias lá com eles e a gente tinha um grupo de 7 pessoas trabalhando sobre dificuldades e tudo mais, sobre como resolver soluções. E eu lembro que no segundo dia, já indo para o final do dia que a gente estava no happy hour, eles falam assim, gente, acabei de descobrir, uma pessoa que eu tinha, ele é pastor e ainda é famoso, olha a rede social dele. Aí eu falei, eu sou, mas o que tem a ver? A gente está aqui. Por que você não avisou antes? Eu falei, por isso vocês estão me expondo? E aí, aquela turma começou a perguntar várias coisas e, de repente, depois de uns 20 minutos, tinha as pessoas falando, eu era da Assembleia de Deus, mas eu estou meio desviado porque hoje eu uso calça jeans. Aí eu assim, eu quero dizer assim, eu falei, lá na nossa igreja você não estaria desviado, não. Tem gente que faz muita coisa pior. Assim, e aí, mas você é pastor mesmo? Você não tem jeito de pastor, você é mais engraçadinho. Eu falei, pois é, a gente é assim. E aí eu comecei a ver o benefício de ser convocação. Olha aqui, não estava lá por isso, mas ali eu comecei a ver
E essa simplicidade de eu não fazer igual a mulher. Simplesmente falar, vem ver Jesus, é isso, não é uma tese. Outro benefício tão interessante da gente ter essa cultura na nossa igreja é que a gente consegue ter muito mais líderes e pastores. Nós somos uma igreja de 400 pessoas por domingo. E você vê como, por a gente pagar meio período, a gente consegue ter gente focada em cada ministério e uma equipe gigante. Eu falei alguns. E se a gente tem pessoas que são integrais, e tudo bem, Deus mostrou isso, mas a gente tem uma equipe bacana, que está trabalhando em várias áreas e trazendo problemas de outras áreas, porque a gente pode. E o terceiro benefício, e aí eu quero ler para não dar problema ou ruído, é que isso dá a oportunidade do pastor não se curvar aos caprichos da instituição religiosa. Daí eu não explico muito mais não, espero que você entenda o que a gente também acha que é importante, sempre o pastor ter um outro recurso financeiro. Porque tem vezes que a gente é colocado em xeque. Quer seu emprego ou quer fazer o que você acredita? Eu acho que a gente tem que, às vezes não pode, a gente sabe que a gente tem que sustentar a casa, tudo mais, mas isso traz essa nossa cultura. Então você já deve ter reparado que não só a gente acredita que todos os líderes e pastores são convocacionados, como todo membro é convocacionado. Só que o seu caminho é de lá para cá. Você tem que, quanto mais a gente estiver aqui, você vai mais entender que você é um pastor. Você é uma pastora, você é uma líder, você é uma pessoa que está ali. E não é a coisa de missionários. Não, todos nós somos. E ela não tem nada... É tão interessante que ela faz uma pergunta. Será que ele não é o Cristo? Eu gosto demais disso. Ela não faz uma defesa da fé. É Jesus, sim, é o Cristo, eu tenho certeza. Eu vou dar alguns fatores que mostram que esse cara é o... Não. Ela tentou isso com Jesus. Jesus já falou, é espírito e é verdade, você não vai ter. Ela não chega e fala assim, olha, eu vou dar 5 fatores, todos são pecadores, todos carecem, Jesus veio. Não, ela chega e fala assim, vem ver, eu acho isso mais poderoso. Vem ver é demais. É irresponsavelmente maravilhoso. Missão do vem ver. Quando você chegar no seu trabalho e você descobrir o poder do vem ver, porque muita gente fala, ai Marcos, é tão difícil falar de... Eu sei que é difícil. A gente sabe disso. Não é fácil testemunhar de Jesus. Mas quando você tira a obrigação de ter uma metodologia, um discurso, defesa da fé, isso está ofendendo a nossa fé. Eu não entendo isso. As pessoas estão ofendendo a nossa fé. Ok, é só a gente que está ofendido. Deus não está ofendido. Deus não se ofendeu com a abertura da Olimpíada. Tenho certeza disso. A gente se ofende. E aí, se você chega e fala assim, olha, você está vivendo esse problema, conversando num happy hour, você está vivendo esse problema? Eu não sei como resolver, mas vem ver. Será que não é o Cristo que está faltando? Como assim? Não, na minha vida foi. E aí eu queria provocar vocês, como é que foi para você, Pet, esse falar de Deus fora do ambiente religioso? Cara, isso que o Marcos trouxe é libertador, né? Porque por muito tempo eu achei que eu não sabia falar. E aí tem um contexto, né? O prédio que eu trabalho no tribunal, ele fica na rua Conde de Sarzedas. Para quem não é de São Paulo, essa rua é chamada Rua dos Crentes, que tem várias bibliotecas, vários produtos evangélicos e tal. E é nesse contexto que eu sou chamado a compartilhar o que é o evangelho para os meus amigos da minha equipe que não são cristãos. Eles vêm, os caras falando de levita. Ô, levita, vem aqui. O que é levita, velho? Nem sabe o que é levita. E aí eles, às vezes, vêm perguntar, né? E aí eu lembro de um momento que eu tive, que foi num happy hour. Talvez sejam os momentos mais abençoados, né? do trabalho. E foi marcado perto de uma praça. Nessa praça estava tendo um culto evangelístico que meus amigos pastores estavam fazendo. Então eu cheguei antes, falei com eles lá, depois fui para o happy hour da minha equipe. E aí eles falaram, o que é isso? O pessoal cantando, repetindo a música um monte de vezes, caindo, o que é isso? Não estou entendendo. Se pra gente que já é de uma cultura evangélica, né, é difícil de entender, imagina para quem nunca foi numa igreja e tal. E aí naquela conversa eles puderam
tirar as dúvidas deles. Eu acho que o cristianismo tem muito disso, de aparecer, mas aí você é tranquilo, você não tenta expor uma vida que você não tem, você fala normal com a gente e tal. E aí eu vi que os meus amigos lá estavam fazendo culto, estavam evangelizando, e eu estava evangelizando ali dentro do bar, com meus colegas de trabalho. Então, acho que o mais importante desse texto é isso. É só contar o que Jesus fez por você. O resto é com Ele, é com o Espírito. É exatamente isso. A gente vai ver nesse texto que todos nós somos sedentos por algo de Deus. Também vamos entender que a fonte do Espírito, ou a fonte de água, é o Espírito Santo. Lá no capítulo 7 de João, mais para frente, Jesus vai falar, água viva é o Espírito que vai ser derramado. Ele diz claramente isso. Ou seja, a gente não precisa especular o que é água viva. É o Espírito Santo. Ou seja, nós sempre vamos ter essa fonte, ou o Espírito Santo para jorrar, como aquela mulher teve. E por último, a gente vai ver que o seu testemunho é o poder do Espírito Santo se manifestando. Você só tem que contar o que Jesus fez por você. Não é uma metodologia, não é uma evangelização que a gente pensa. Pode ter também metodologia, não estou dizendo que não tenha, tem coisa muito legal por aí. Mas eu estou dizendo que é contar a sua história. A gente vai ver isso, eles contando as histórias. Ela contou a história dela. Eu pulei você, né, meu querido? Desculpa. Mas não importa, desculpa, né? Eu vi que agora eu vou estar... Deixa o Espírito te usar. Você também teve histórias de como Deus falou fora. Eu sempre... Quando eu estudava no ensino médio, eu era o cara esquisito, então ninguém falava comigo, assim, né? Mas... Absurdo daí isso. eu virei pastor. Isso. E aí, o problema é que, assim, a gente, nessa vida religiosa, a gente vai eliminando amizades e relacionamentos de fora, porque isso nos santifica. Olha a palavra bonita, né? O jargão evangélico. A gente vai deixando os amigos que não são cristãos, porque eles acabam nos afastando de Deus. E tem um escritor, o Alan Hirsch, que é um escritor que fala sobre... missionalidade, e ele coloca um gráfico no livro dele, isso me impactou demais quando eu vi, que assim, quando você se converte, você tem uma multidão de amigos que não são da igreja. E com o passar do tempo, você zera isso. E eu me senti profundamente provocado. Especialmente porque eu trabalho dentro da igreja e é difícil você ter esse relacionamento com os de fora se você não é bivocacionado. Eu tenho uma empresa de comunicação visual que trabalha só para igrejas. Então, também acaba caindo no mesmo problema. Mas aí, eu comecei a olhar para a nossa vizinhança. Nossa família se mudou, em 2020, se mudou lá de Florianópolis para a cidade de Curitiba, e quando a gente se mudou, a gente mapeou a nossa vizinhança. Parecia um stalker, assim, né? Eu trouxe meio medonho. Se um vizinho entrasse na minha casa e olhasse minha geladeira, ia achar estranho. Não é à toa que o pessoal, quando você era mais novo, falava que você era estranho. Tá justificado. Fica a dica para você parar de fazer isso, só para... Mas tinha o nome dos vizinhos, e a gente orava por eles. E a gente chamava os nossos vizinhos pelo nome, porque era um ambiente mais fora de igreja que a gente vivia. E a gente ia ao encontro deles e ajudava eles a limpar o lixo na frente da casa. E, sabe, coisas tão insignificantes, entre aspas, mas a gente esquece que a nossa missão como seguidores de Jesus, ela é fora da igreja. Nós somos o povo em missão no mundo para que o reino de Deus venha. Aquilo que eu faço que reflete o reino é missão que eu faço para alcançar o outro que ainda não foi alcançado. Para que eu provoque e instigue o outro a olhar e dizer, pô, eu quero ver também. Quero ver mais esse Jesus. A gente não precisa fazer convertidos até o final. A gente precisa instigar pessoas a conhecer mais de quem a gente conhece. O texto acaba e João, ele tem histórias longas, ele sempre faz uma conclusão para você prestar atenção no que ele fez. Né? Quando ele transforma água em vinho, ele fala, isso Jesus fez para que os discípulos entendam quem ele é, o sinal. Aqui no final, João vai falar o seguinte, que os discípulos, eles chegam e eles estão todos preocupados com a estrutura da missão. Isso é muito fácil, a gente vir na igreja e começar a preocupar mais com a estrutura do que com a missão que a gente está.
Eles estão preocupados aonde eles iam parar, por que Jesus estava conversando com alguém que não deveria, o que Jesus tinha comido. E eles perguntam, Jesus, você está querendo, a gente comprou comida. Ele falou, já me alimentei. Será que aquela mulher deu alguma comida para ele? Eles estavam preocupados com as coisas, vocês não estão enxergando. E aí Jesus fala, vocês não dizem que faltam alguns meses para a colheita? A gente pensa como alguém de produção do agro, não é. Ele está dizendo assim, como se ele dissesse assim, vocês não estão dizendo que o restaurante falta 3 horas para abrir? Porque na época que tinha colheita, as pessoas iam comendo na hora. Ele fala, pois é, o restaurante já abriu. Levanta os olhos e vê que os campos estão prontos para a colheita. E o que acontece quando os discípulos estão aqui conversando e levantam os olhos? Eles olham a cidade de Samaria e tem uma multidão vindo atrás daquela mulher. Porque o texto diz isso. Que uma grande quantidade de pessoas seguiram ela porque ela falou, vem ver, e eles foram. E o texto acaba demais. O texto não acaba com os discípulos, o texto acaba com Samaria. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias. E muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher, agora cremos. Não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o vimos e ouvimos. Agora sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo. Aquele povo entendeu. Jesus ficou mais 2 dias porque aquela mulher testemunhou. Muitos foram batizados. E eles falaram, olha, a gente já estava acreditando no que você falou, mas agora eu creio que Ele é o Salvador do mundo, porque Ele está aqui com a gente. Sabe o que é mais legal? Quando a gente vai ler Atos, e eles recebem a grande comissão, os discípulos começam a ter a igreja, o Espírito Santo em Jerusalém. E chega alguém falando, tem muita gente convertida em Samaria. E os discípulos vão lá para impor a mão, para legitimar. Impor a mão é um jeito de, vou legitimar se isso é de Deus. E eles chegam lá e está uma grande multidão. E eu fico imaginando, eles perguntando, da onde veio esse avivamento? A gente teve uma matriarca. O noivo encontrou uma mulher no poço. E ela virou uma mulher especial que teve uma grande quantidade de pessoas que se tornaram filhos de Deus através dela. Mudou a história. Samaria foi o primeiro lugar a ter o avivamento. Não foi Jerusalém. Aliás, a gente ora por Jerusalém. E ora pela nossa cidade. A nossa cidade, São Paulo, é uma cidade que faz vítimas igual essa mulher. A nossa cidade é essa cidade que está precisando de alguém que fala, vem ver, será que o que não está faltando nesse pedaço aqui que a gente está, não é o Cristo? Por isso, essa manhã, eu estou enviando, ou o Pai está enviando, e eu estou falando isso para vocês como missionários. Vocês são convocacionados. Nunca pense que vocês só fazem o que vocês fazem. Para de orar para Deus mandar missionários. Ele já mandou. Você é o missionário aonde você trabalha. Tira a pressão das costas e simplesmente conte o seu testemunho, que é o poder de Deus para transformar o seu local. Baixe sua cabeça. Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome, porque essa fonte d'água está em todo aquele que reconheceu o senhorio de Jesus Cristo como Salvador. Em cada um de nós, Senhor, temos isso fluindo e queremos ser responsáveis pregando o seu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.